Capítulo 58. Subjugando um dragão negro. O comprimento do dragão era de ao menos 7 metros. Com seu corpo todo coberto por escamas completamente negras, havia 5 garras afiadas em cada uma de suas longas pernas dianteiras. Grandes asas cresciam de suas costas e estavam brilhando levemente por estarem cobertas por poder mágico. Todas as vezes que ele batia suas asas, uma inacreditável rajada de vento aparecia, mesmo depois de levar o tamanho de suas asas em consideração. Contudo, sua característica mais impressionante era seus olhos dourados que flutuavam na noite como se fossem luas. Seus olhos, que se fechavam verticalmente como os de um réptil, estavam perigosamente apertados enquanto liberavam uma linda luz. Os olhos dourados estavam encarando Hajime e os outros do ar. Um gemido baixo escapou da garganta do dragão negro. Seu esmagador poder não poderia ser comparado com a iveria que ele encontrou no fundo da ravina do Grande Canyon Rising, embora as próprias iverias fossem normalmente reconhecidas como problemáticas, feras mágicas de alto nível, quando comparadas com o dragão negro diante deles. Era como se elas fossem pequenos pássaros. Sua aparência majestosa tornava-o adequado para ser o rei dos céus. Exatamente como um sapo sendo encarado por uma cobra, Aiko e os outros congelaram. Will estava especialmente pálido e tremia como se ele pudesse desmaiar a qualquer momento. Dentro de sua mente, ele deveria estar tendo um flashback de quando ele foi atacado. Hajime já tinha visto as marcas de garras do ataque do dragão negro que criou ramificações no rio. Ele pensou que ele deveria ser uma fera mágica muito forte, mas sentindo o poder mágico e a pressão do dragão negro diante de seus olhos, ele revisou isso como 3 vezes maior do que ele tinha imaginado. Se lembrando das feras mágicas do abismo, ele não era tão forte como a Hidra, mas ele podia sentir que ele tinha o mesmo poder das feras mágicas do 90º andar. O dragão negro confirmou a aparência de Will e intensificou seu olhar. Depois disso, na frente dos humanos paralisados, ele lentamente ergueu sua cabeça e concentrou sua magia dentro de suas mandíbulas onde presas afiadas se alinhavam. Kyuva! Um misterioso timbre começou a atingir o pôr do sol e reverberou através das montanhas. Dentro da mente de Hajime, ele se lembrou do ataque de sopro que eliminou os aventureiros no rio. Hajime AKH. Evacuar. Dando o aviso, Hajime imediatamente saltou para longe de sua localização para se retirar. Yu e Ishia seguiram ele. No entanto, algumas pessoas foram incapazes de reagir ao aviso dele. Não, neste caso, poderia-se dizer que foi a maioria deles. Aiko, os estudantes e até Will estavam congelados e não saíram de seus lugares. Os corpos de Aiko e os estudantes foram incapazes de acompanhar um evento tão súbito, enquanto Will estava preso pelo medo que o impedia até de desviar o seu olhar. Hajime, TCH. Yu e Hajime. Shia, Hajime-san. Hajime deu uma ordem para Yu e Shia usando a telepatia, então ele subitamente voltou para sua localização anterior usando o teletransporte, e ficou entre o grupo de Aiko e o dragão. Normalmente, ele teria apenas partido. Ele não se sentia mal sobre abandonar Aiko, ou melhor, ele não entendia o porquê ela teria ido até ali para procurar por Will, que sobreviveu milagrosamente. Mas seu trabalho era levá-lo de volta se ele estivesse vivo. Era por isso que Hajime não iria abandoná-lo. Hajime pegou um escudo enorme com 2 metros parecido com um caixão da Caixa do Tesouro, e o colocou no espaço vazio. Ele esticou seu braço esquerdo e o ligou ao escudo. Assim que ele colocou seu poder mágico na parte de baixo do escudo Gashun, uma estaca apareceu. Em seguida, ela poderosamente perfurou o chão. Imediatamente um sopro reto e negro parecido com um laser foi disparado pelo dragão. O sopro não emitiu nenhum som e rapidamente alcançou o enorme escudo de Hajime. O impacto acompanhado de um tremendo rugido e a onda de calor liberada derreteu o chão ao redor do enorme escudo. Hajime Igu. Olá! Hajime soltou um rugido cheio de energia enquanto ele resistia à pressão do sopro. Diante de uma pessoa atenta, o corpo de Hajime e o enorme escudo liberariam uma luz vermelha brilhante. Isso vinha da Vajra 2 de Hajime. Contudo, o sopro parecia carregar um enorme poder, então depois que ele resistiu por um tempo, sua defesa foi penetrada assim que o enorme escudo recebia um golpe direto. Ainda assim, o enorme escudo ainda resistiu ao sopro. Poder que penetrou na Vajra de Hajime e calor gradualmente derreteram sua superfície e ele iria se desfazer a qualquer momento, mas Hajime usou a transmutação para repará-lo.
Ele não permitiria mais nenhum avanço além disto. A estaca que penetrou o solo para fixar sua posição foi derrotada pela pressão, enquanto gradualmente ele era empurrado para trás. Hajime transmutou suas solas em espinhos e mais uma vez, Hajime usou Vajra para resistir ao sopro. O enorme escudo estava conectado com seu braço esquerdo estendido, e ele também estava fixado em seu braço direito. O enorme escudo que Hajime pegou era feito de metal tauru, como seu principal material, enquanto o minério estelar foi colocado como um intermediário e o exterior era banhado com Azantium. Como Hajime era um mestre da transmutação, mesmo com um ataque que excedia a durabilidade do Azantium, era possível restaurá-lo se ele pudesse resistir mesmo que por poucos segundos. Mesmo que ele fosse penetrado, o minério estelar, na segunda camada, tinha uma natureza de se fortalecer se recebesse poder mágico, e o poder mágico de Hajime não iria permitir mais nenhuma penetração. Foi por isso que o sopro que podia superar o Azantium não seria capaz de destruir o enorme escudo. Entretanto, não podia-se dizer que o poder não seria capaz de lançar para longe o usuário do enorme escudo. Na verdade, Hajime, que possuía força inumana, estava gradualmente sendo empurrado para trás. No chão, havia marcas da estaca do enorme escudo que perfurava o chão e dos pés de Hajime. Se isto continuasse, Hajime, que estava equipado com o enorme escudo e Vajra, junto de sua resistência inumana, não receberia danos consideráveis. Mas se Hajime perdesse o escudo, Aiko e os outros seriam vítimas do ataque e desapareceriam deste mundo sem deixar nem mesmo uma mancha de poeira para trás. Quando Hajime ficou um pouco impaciente, uma sensação inesperadamente suave foi transmitida para suas costas. Assim que ele deu uma olhada por cima do ombro, de alguma forma, Aiko tinha pulado em direção às costas dele e o apoiava desesperadamente. Aparentemente, enquanto Hajime estava resistindo ao sopro, ela recobrou os sentidos e pulou para ajudar Hajime, que estava progressivamente sendo empurrado para trás. Vendo isso, os estudantes e Will também foram ajudar Hajime, em pânico. O sopro continuou mesmo agora. A água ao redor do rio estava evaporando com a onda de calor, o solo e as pedras na beira do rio foram atiradas para longe pelo impacto e o estado estava horrível. Desde o momento em que ele recebeu o golpe direto do sopro, pouco tempo se passou. Hajime sentiu como se fosse uma eternidade, mas na realidade não se passaram mais do que 10 segundos. Enquanto ele cerrava seus dentes e pensava sobre isso, finalmente, ele escutou a tão aguardada voz. E céu amaldiçoado. No momento em que o nome da magia foi anunciado, um orbe negro e rodopiante de 4 metros de diâmetro aparece acima do dragão negro. A profunda escuridão que poderia sugar qualquer um que a visse, rapidamente caiu e esmagou o dragão negro contra o chão. Dragão negro, Guruaa! Um rugido apareceu assim que o dragão negro foi estirado no chão, e seu sopro foi interrompido quando ele soltou um grito com o impacto. Contudo, o orbe rodopiante, como se dissesse que não era o suficiente, não desapareceu e exerceu extrema pressão no dragão negro, afundando dentro do solo. Céu amaldiçoado! Essa era uma magia da gravidade de Yui. Ao criar uma bola gravitacional rodopiante, ela esmagava seu alvo usando a supergravidade que era proporcional à quantidade consumida de poder mágico. Era uma magia conveniente que poderia mudar sua direção usando a força gravitacional. A magia da gravidade não consumia muito poder mágico se mirada para o próprio usuário. No entanto, se a bola gravitacional fosse usada para atacar objetos, espaço e outras pessoas, exatamente como estava acontecendo agora, ela consumiria uma enorme quantidade de poder mágico e Yui precisava de pelo menos 10 segundos para preparar isso. Como a própria Yui ainda não tinha dominado esta magia completamente, o tempo de invocação e o consumo de magia ainda poderiam se tornar muito mais eficientes com treinamento. O Rei dos Céus foi crucificado no chão. Ele penosamente forçava seus membros para tentar escapar do ataque que o pressionava. Mas logo após isso, havia um par de orelhas de coelho surgindo do céu e Shia estava gritando, Pareei! Enquanto ela caía junto de Sduriuken. Segurando a marreta que estava sendo ainda mais acelerada pela explosão do disparo de espingarda, ela usou a posição alta para mirar na cabeça do dragão negro. Dogaa! O impacto foi incomparável a qualquer outro impacto que aconteceu antes. No momento do impacto, o chão estourou e voou radialmente, acompanhado por um som estrondoso. O golpe criou uma cratera que parecia o resultado de um bombardeio. Isso foi graças à remodelação que Hajime fez em Hadouryuken.
Magia da gravidade foi concedida ao comprimir as Anti-1, que era o material principal. Entretanto, não era o mesmo que neutralizava como a usada nas aeronaves de reconhecimento não tripuladas, mas a oposta, onde o minério poderia aumentar seu peso. O peso aumentava de acordo com a quantidade de poder mágico fornecida. O atual Duryukin era igual ao uso Senton Hammer 3, exatamente como de um certo mangá. Além disso, aqueles que recebessem um golpe ultra pesado não seriam capazes de escapar de sérios danos. Isso mesmo, se ele fosse atingido diretamente. Dragão Negro Guruá. Junto do rugido do dragão negro, um projétil de fogo se aproximou de Yui em uma velocidade imensa de dentro da poeira que se espalhou com o golpe de Duryuken. Yui imediatamente fez uma evasão de emergência ao cair para a direita. Contudo, a bola gravitacional mágica foi cancelada. A poeira desapareceu como um efeito colateral do projétil de fogo anterior, e lá estava o dragão negro, que conseguiu desviar de Duryuken, que estava afundada no chão por uma distância mínima. No momento do impacto, parecia que ele esquivou usando a força peculiar de um dragão. Tendo suas limitações removidas, o dragão negro fez uma rotação em alta velocidade como se estivesse dissipando seu rancor e sua enorme massa em sua cauda atingiu Xia, que estava terminando de puxar Duryuken. Xia, Ag. Por muito pouco, Xia usou a Duryuken como escudo e pulou para trás para reduzir o impacto. Como ela foi lançada para longe ao mesmo tempo, ela desapareceu entre as árvores. O dragão negro usou o impulso da rotação e recuperou sua postura, e seus olhos dourados estavam encarando Hajime. Não, eles estavam mirados em Will atrás dele. Hajime imediatamente colocou o enorme escudo de volta na caixa do tesouro, e então puxou Donner e Selag, e atirou. Muitos estrondos ressoaram, acompanhados por clarões que cortavam o céu e atacavam o dragão negro. Sem ser capaz de desviar, o dragão negro recebeu os golpes da tempestade de destruição, foi lançado para longe de onde estava e jogado dentro do rio com um tremor, criando um jato magnífico. Como Hajime pensou que seria ruim para Will estar em sua linha de fogo, ele disparou contra o dragão negro. Usando Gunspinning 4 no ar para recarregar Donner e Selag em suas mãos, ele atirou repetidamente em sucessão como antes. Porém, o dragão negro se levantou acompanhado de um rugido que dispersou a água do rio. Por algum motivo, ele ignorou Hajime e disparou um projétil de fogo apontado para Will. Will, KH. Como isso estava mirado em Will, Hajime ousou se aproximar do dragão para atacá-lo furiosamente para chamar sua atenção. Mas o dragão negro agia como se ele nem mesmo se importasse que Hajime estivesse ali e continuava a mirar em Will. Hajime, Yui. Yui, NH. Castelo de Onda. E foi o grito miserável que saiu do acobardado Will, e diante de seus olhos estava uma parede de água de alta densidade. O projétil de fogo foi obstruído pela parede de água parecida com uma muralha criada por Yui e desapareceu. E nesse momento, os estudantes finalmente recuperaram seus sentidos com este desenvolvimento feroz e começaram a entoar suas magias. Eles estavam tentando ajudar o grupo. Rapidamente, projéteis de fogo e lâminas de vento seguiram contra o dragão negro enquanto eles faziam curvas. Contudo, dragão negro Goa! O impacto do rugido do dragão dispersou os ataques. Além disso, escutando o estrondoso rugido e encarado pelos olhos dourados, Will soltou um grito enquanto ele recuava e caía de bunda no chão, chegando ao local onde estavam as alunas. Hajime, que julgou que ela estava completamente fora da força de combate, gritou para Aiko escapar. Aiko estava hesitando. Hajime também era um estudante de Aiko afinal, assim, abandonar ele diante desta fera mágica poderosa a fez hesitar como uma professora. Nesse momento, o dragão negro começou a bater suas asas e voou para o céu enquanto explodia aos arredores do rio. Além disso, ele rapidamente disparava projéteis de fogo em Will. Embora Hajime atirasse com os revólveres em rápida sucessão, ele não conseguia atrair a atenção do inimigo. As escamas do dragão negro, parecidas com um monstro parecido com o escorpião que se vangloriava de sua dureza no passado, eram apenas levemente arranhadas mesmo depois de receberem tiros diretos dos canhões eletromagnéticos. 5. O dragão negro teimosamente visava Will. Era como se ele estivesse sendo manipulado por alguma coisa. Ele fielmente obedecia a ordem como um robô. Ele continuava tentando matar Will mesmo depois de ser contido pela gravidade, ele parecia não pensar em nada daqueles que tentavam obstruí-lo.
Apesar de Hajime não entender o porquê ele obstinadamente atacar Will, isso era algo conveniente, já que seu alvo já estava decidido, então ele deu uma instrução a Yui. Hajime, Yui, proteja Will. Eu vou derrotar este cara. Yui, deixe comigo. Ouvindo a instrução de Hajime, Yui imediatamente caiu na direção de Will e se posicionou na frente dele. Quando ela deu uma olhada em suas costas, irritação surgiu quando ela viu Aiko e seus estudantes que não poderiam se mover bem nesta situação, e ela murmurou com desgosto. Yui, se vocês não quiserem morrer, se escondam atrás de mim. Os estudantes eram irrelevantes, mas quanto a Aiko, Hajime ao menos estava preocupado com ela. Então ela disse essas palavras para não permitir que ela morresse. A propósito, ela já tinha se esquecido de como Aiko se tornou um empecilho para eles. Os estudantes se moveram para mais perto de Yui sem reagirem às palavras frias dela. Eles perceberam que ficar ao lado de Yui era o lugar mais seguro, graças à muralha de gelo que foi construída sem encantamento usando a umidade do ambiente. Normalmente, eles teriam a capacidade para lutarem um pouco mais. Mas não importava que eles soubessem que Hajime estava vivo, o dia que eles quase foram mortos pelo Bemomoth e os soldados esqueletos. Assim como viram Hajime caindo para sua morte dentro do abismo, ainda traumatizava suas mentes. Eles seguiram Aiko porque mesmo que eles não pudessem se juntar ao grupo do herói no calabouço, eles não poderiam apenas ficar parados. Mesmo assim, suas magias eram ineficientes contra o dragão negro, acompanhado do rugido cheio de intenção assassina, seus corações foram completamente esmorecidos. O estado mental deles estava totalmente inadequado para o combate. Como Yui estava ali, Hajime estava certo da segurança de Will e se concentrou em atacar. O dragão negro voando estava concentrado na destruição da parede defensiva de Yui, pois estava mirando em Will do outro lado do muro, mesmo agora. Entretanto, projéteis de fogo eram incapazes de penetrar a parede, então ele ergueu sua cabeça em um arco assim que ele notou isso. Ele começou a focar seu poder mágico dentro de sua boca. Hajime, está é a primeira vez que eu fui ignorado por tanto tempo. É por isso que eu vou fazer qualquer coisa para você não me ignorar mais. Assim que Hajime guardou Donner e Selag em seus coldres, ele tirou Slagen da caixa do tesouro. Em seguida, depois de ativar a capa do relâmpago, a arma de 3 metros com uma forma atroz soltou faíscas vermelhas brilhantes. Como esperado, o dragão negro percebeu que o próximo movimento de Hajime seria perigoso e virou sua boca, apontando para Hajime. Foi exatamente como Hajime previu, o dragão não poderia o ignorar. Ao mesmo tempo, o dragão negro soltou o sopro que espalhava morte e a Slagen de Hajime terminou de carregar e disparou. Eles soltaram o mesmo clarão extremo. Eles se tornaram uma tempestade de morte. Auroras negra e vermelha se chocaram uma contra a outra. No momento da colisão, uma onda de choque incrível foi gerada e as árvores ao redor foram lançadas para longe. Considerando apenas o poder, eles provavelmente eram iguais. Contudo, as duas auroras claramente se dividiram entre a vencedora e a perdedora por suas naturezas. Embora o sopro continuasse liberando uma excelente aurora, Slagen era especializada em penetrar um único ponto. Dessa forma, o sopro foi inevitavelmente atravessado e esse poder atingiu o dragão negro. A cabeça do dragão negro que disparava o sopro subitamente se curvou para cima. A bala Dundum, 6 feita com minério estelar penetrou o sopro e atingiu a boca aberta do dragão. Entretanto, o ferimento estava longe de ser mortal. Com a inclinação da trajetória do sopro e seu poder, várias de suas presas afiadas evaporaram e como a bala quase atravessou o lado de sua cabeça, ela parou antes que uma das asas em suas costas fosse arrancada. Dragão negro, Guruá! O dragão negro caiu enquanto girava em direção do chão e soltou um grito de dor. Hajime afortunadamente foi capaz de desviar do sopro usando a aerodinâmica e enquanto ele estava de cabeça para baixo no ar, ele usou o teletransporte. Enquanto ele mergulhava em alta velocidade, ele usou o grande chute para atacar o abdômen do dragão negro. Zeudonh. O abdômen inferior soltou um som estrondoso com o impacto e o corpo do dragão negro se dobrou. O chão estava radialmente rachado pelo impacto. Não poderia se dizer que o dano foi considerável mesmo que o dragão negro tenha soltado um grito. Sua armadura era capaz de resistir aos canhões eletromagnéticos afinal. No entanto, assumindo isso, Hajime atacou ainda mais enquanto ele segurava seu braço esquerdo artificial.
Sons parecidos com máquinas saíram do braço artificial. Ele usou a oscilação esmagadora antes de cair. Era o punho de destruição de Hajime que foi empurrado em alta velocidade e era capaz de pulverizar um enorme pedregulho com um único golpe. E isso impiedosamente atacou o abdômen do dragão negro. Dogu-u. Junto do som abafado, as escamas do abdômen se partiram. Com o propósito de transmitir o impacto, seu interior recebeu considerável dano com este ataque e o dragão negro soltou uma voz de dor mais uma vez enquanto vomitava enormes quantidades de sangue de sua boca. Talvez por ele ter pensado que seria perigoso se isto continuasse, o dragão negro colocou o poder mágico em uma de suas asas e uma ventania surgiu. Então ele tentou vigorosamente recuperar sua postura. Outra vez, Hajime usou a aerodinâmica para esquivar. Ele não se esqueceu de deixar um presente de despedida. No momento que o dragão negro voltou seus olhos dourados para Hajime que escapava no ar, uma grande explosão aconteceu debaixo de sua barriga. A gigantesca figura do dragão voou 2 metros da superfície com o impacto. O presente de despedida de Hajime era uma granada? Dragão negro Kuvaa. Recebendo um impacto no mesmo lugar de antes, não era de se estranhar que ele ficou incapaz de gritar e apenas soltou um gemido abafado. Com sua cabeça abaixada para resistir a isso, sangue escorria da boca do dragão negro. De alguma forma seus gemidos enfraqueceram. Quem sabe por que o dragão negro tenha reconhecido Hajime como uma ameaça. Ele desviou seus olhos de Will para Hajime e disparou rapidamente projéteis de fogo de sua boca. Os projéteis de fogo voaram pelo ar como se fossem fogo antiaéreo. Contudo, nenhum dos disparos atingiu Hajime. Hajime estava usando a aerodinâmica e o teletransporte simultaneamente para livremente correr pelo céu, deixando imagens persistentes. Hajime derrubou o dragão negro usando táticas de atacar e recuar. Ele disparava Donner e Selag de uma distância média em lugares desagradáveis como garras, olhos, a base da cauda e bunda. No momento seguinte, ele se aproximou e usou a combinação da oscilação esmagadora para disparos de balas de espingarda com o grande braço para acertar a cabeça e o flanco. Dragão negro Kuru Guvan. De certa forma não, o dragão negro certamente começou a soltar uma voz de choro. Com suas escamas rachando por todos os lugares, uma enorme quantidade de sangue escorria de sua boca. Atsushi, inacreditável. Assistindo à luta de Hajime, Tamae Atsushi espontaneamente murmurou isso da área segura atrás de Yui. Sem dizer nada, os outros estudantes e Aiko estavam silenciosamente concordando enquanto eles acenavam com a cabeça e eles eram incapazes de olhar para longe da luta impressionante. Quanto a Will, ele observava intensamente Hajime com olhos brilhantes como se ele não se lembrasse que estava tremendo na frente do dragão negro há pouco. A propósito, sem o conhecimento deles, Shia tinha voltado e tentou entrar no combate, apenas para ser detida por Yui que tinha adivinhado as intenções de Hajime. Atualmente ela o olhava com Yui a seu lado. Sendo atirada para longe no início, ela na verdade se sentiu um pouco deprimida. Hajime não usou imediatamente Slagen, Orca e as outras armas porque ele pensou que seria uma boa chance para exibir sua proeza em combates para Aiko e os estudantes. Apesar do dragão negro certamente ser resistente e o poder de seus ataques serem temíveis, era mais fácil atacar seu enorme corpo se você lutasse calmamente e os ataques do monstro eram monótonos. Dessa forma, era possível para ele colocar em prática seu não importa o que seja, ele não atingir afinal. Esse era um oponente com que Hajime não poderia pegar leve. Como ele se separou de Aiko e dos estudantes para criar uma linha para que a igreja e o reino não pudessem relaxar quando os heróis recebessem a informação de Aiko, ele pensou em mostrar seu verdadeiro poder para eles. Por isso, embora Hajime tenha nocauteado completamente o miserável dragão negro, ele tinha gratidão pelo inimigo em sua mente. Mesmo que houvesse rachaduras por todos os lugares, nenhuma das escamas estava completamente esmagada. Uma durabilidade genuinamente significante. Como ele se lembrou do monstro parecido com o escorpião, para ter certeza, ele usou a avaliação de mineral nas escamas e como não houve reação, parecia ser um mineral que não poderia ser transmutado. Lentamente porque ele pensou que isso era o suficiente para fazê-los entender sua verdadeira força, estava na hora de dar o golpe final. Ele chegou ao peito do dragão negro em um instante e o chutou com um grande chute para fazê-lo rolar para ficar com a barriga para cima. Em seguida, ele puxou o bate-bunker da caixa do tesouro em direção à barriga do dragão negro.
Da direção de Will e os outros, ele podia escutar um clamor, mas decidiu ignorar isso. As âncoras foram disparadas e os braços fixados no dragão negro. Seguido disso, ele lançou a capa do relâmpago. A razão para ele escolher o Bat-Bunker era porque ele não pôde utilizar todo o seu poder dentro do grande calabouço Ryzen, então ele queria fazer um teste em um combate real. A estaca coberta de Azantium começou a girar intensamente lá dentro e o Bat-Bunker soltou faíscas brilhantes e vermelhas. Se isto continuasse, a estaca de 4 toneladas impiedosamente iria acabar com a vida do dragão negro. Contudo, exatamente como no provérbio, um rato encurralado irá morder o gato, uma fera machucada era algo com que você deveria ter cuidado. Era o mesmo com o dragão negro. Dragão negro, Gugaa! Junto do rugido do dragão negro, uma violenta explosão foi gerada para todas as direções. Era uma explosão feita de puro poder mágico. Além disso, usando o momento para fortalecer seu corpo ao limite e o poder explosivo de seus músculos, as âncoras que perfuraram o chão para fixar o Bat-Bunker foram erguidas e ao mesmo tempo, o dragão abriu os braços com seus músculos. Depois disso, ele se virou em um instante para derrubar Hajime. Hajime instintivamente recuou. O pesado Bat-Bunker foi o Bat-Bunker, que estava a ponto de ser disparado, mudou seu alvo para o céu e a estaca que foi acelerada ao limite foi lançada para o alto. Uma linha reta que faria alguém apertar seus olhos ascendeu ao céu, e Hajime, que guardou o Bat-Bunker dentro da caixa do tesouro, confirmou que o dragão negro usou suas últimas forças para se mover em direção a Will. Hajime e Tch Xia, sim. Assim que ele estalou a língua para este erro, Hajime chamou Xia. Xia, percebendo as intenções dele, saltou em direção ao céu usando a muralha de gelo e soltou um grito. Ela não seria lançada para longe desta vez. Com a queda livre e a explosão do disparo da espingarda, ela caiu contra o dragão negro como um meteoro. Se fosse o dragão negro normal, ele seria capaz de desviar, mas o dragão negro que estava literalmente em seu último esforço não tinha espaço para isso. Ele foi incapaz de evitar a marreta. Xia, que segurava a outra pesada do Ryuken no alto, colocou ainda mais poder mágico para aumentar explosivamente seu peso. Posteriormente, ela atingiu diretamente o topo da cabeça do dragão negro sem errar nenhum centímetro enquanto criava um som estrondoso. A cabeça do dragão negro afundou no solo e sua metade inferior flutuou enquanto ele se apoiava em suas mãos porque estava no meio de uma investida. Depois de um momento de quietude, ele finalmente caiu e causou um tremor de terra. Xia, que puxou o Duryuken da cabeça do dragão negro que estava no chão, estava surpresa pelo que viu. Era algo natural. Embora a cabeça do dragão negro tenha sido atingida e estivesse consideravelmente rachada, ela não estava completamente quebrada. Era realmente uma durabilidade assustadora. Hajime foi até o dragão negro por trás. Aliás, a estaca lançada pelo Bat-Bunker perfurou o chão entre Hajime e o dragão negro. Hajime sabia que o dragão estirado não estava morto ao perceber sua presença. Em seguida, ele subitamente se lembrou da conversa com Motou sobre a raça dos Ryujin 7, aquela sobre chutar a bunda de um dragão. Hajime pegou a estaca que perfurou o chão usando o grande braço e a carregou em seu ombro enquanto ele se posicionava diante da base da cauda do dragão negro. Em seguida, ele tomou uma postura como a de um lançador de dardos. Naturalmente, em sua mão estava a estaca do Bat-Bunker. Todos foram capazes de adivinhar o que Hajime estava para fazer e seus rostos convulsionaram. Apesar das escamas serem problemáticas, não seria algo bom enfiar isso lá. Embora Yui, Xia e os outros mostrassem expressões de horror para a crueldade de Hajime, ele apenas pensou nisso como uma corrente de vento. E finalmente o Bat-Bunker de Hajime poderosamente penetrou o asterisco do dragão negro e sons ressoaram. Nesse momento, a Nanojaa, com seus olhos imediatamente arregalados, o dragão negro soltou um grito de partir o coração enquanto despertava. Na verdade, enfiando metade da estaca e usando seu punho para fazê-la penetrar ainda mais como imaginado, até Hajime ficou surpreso com o grito que obviamente veio do dragão negro e ele involuntariamente removeu seu punho fechado. A bunda desta está. Devido ao tom entristecido, doloroso e um pouco excitado, todos soltaram um que diabos é isto? Em espanto enquanto eles encaravam o dragão negro aturdidos.
Aparentemente as coisas não acabaram como uma simples subjugação de um dragão. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!